Mateus, capítulo 15, versículo de número 21. Todos acharam? Alguém não achou? Diz misericórdia. Sem misericórdia? Então amém. Mateus 15, 21. Diz assim a palavra do Senhor: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui nesta casa hoje e podermos ser ministrados pela tua palavra. Podemos aprender um pouco mais, Senhor, podemos buscar a tua presença em liberdade, Senhor, de poder ir e vir aonde quer que nós queiramos. Senhor, nós te agradecemos por isso. Senhor, nesse momento revela a tua vontade para todos nós. Fala conosco, Espírito Santo, ministra, Senhor, o teu querer, Senhor. Que hoje nós possamos sair daqui, Senhor, entendendo um pouco mais a tua palavra. Sair deste lugar, Senhor, conhecendo mais da tua palavra e não apenas guardando-a em nossos corações, mas praticando-as todos os dias de nossas vidas. Por isso, fala conosco, é o que te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, esse texto nos mostra uma mãe aflita aos pés de Jesus. E mães aflitas nós vemos em tudo quanto é lado. Nós vemos lá fora, nós vemos nas casas, nós vemos nos trens, no transporte público, nós vemos nos trabalhos, nós vemos nesta casa. Por que não dizer? Mães aflitas, elas estão por todos os lados. Quantas mães que oram dia e noite por seus filhos? Quantas mães que não dormem enquanto seus filhos não chegam em casa? Quantas mães que clamam, ainda que seus filhos não foram gelados em seus ventres, mas elas já clamam por suas vidas, já clamam pela misericórdia do Senhor. E essa mãe, embora uma mulher gentia, ela demonstra uma grande fé, ela tinha uma grande fé. E embora ela tenha chegado abatida, ela tenha chegado preocupada com a situação de sua filha, nós lemos nessa história que ao final daquele momento, ela vai sair dali abençoada, ela vai sair daquele lugar com vitória. E Charles Spurgeon, ele dizia que uma pequena fé, ela levará a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu até a sua alma. Isso é uma verdade. Aquela mulher conseguiu trazer o céu para sua família. Aquela mulher, ela conseguiu trazer a presença do Deus Todo-Poderoso sobre a sua casa. E isso trouxe uma libertação, e isso também trouxe uma rendição da vida dela diante de Jesus. Então, sobre esse tema, hoje eu quero falar, eu quero deixar alguns pontos para nós pensarmos, para nós refletirmos e sairmos daqui realmente com respostas, com a palavra de Deus em nosso coração
e praticando. Embora nós vamos aplicá-la num contexto para as mães, é um contexto que serve para todos nós, e todos nós podemos tirar lições nesta noite para as nossas vidas. E o primeiro ponto que eu quero que vocês coloquem na vida de vocês, no coração de vocês, é que uma mãe que ora e clama, ela tem discernimento sobre o que acontece com seus filhos. Uma mãe só vai ter discernimento se ela clamar e ela orar. E se ela clamar e orar, ela vai ter discernimento sobre o que acontece sobre os seus filhos. Versículo de número 22 diz assim: e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa mãe, ela sabia quem era o inimigo da sua filha. Ela entendia muito bem qual era o problema de sua filha. Ela sabia que o problema de sua filha era de ordem espiritual. Ela conhece o problema. Ela tem consciência que existia um inimigo real. Ela entendia que existia um inimigo que estava conspirando contra a sua família e estava querendo destruí-la. Ela entende o que está acontecendo. As mães normalmente, dizem que a mãe tem um outro sentido mais aguçado. Ela consegue ter uma percepção mais rápido daquilo que acontece com seus filhos. Aquilo que talvez o homem não perceba, a mulher, ela consegue perceber do tipo: opa, ele está diferente, o meu filho está diferente, a minha filha está com um comportamento diferente. Talvez o pai não percebe, mas às vezes a mãe, ela consegue discernir só numa fala, só numa mudança de semblante do seu filho. Ela já consegue perceber que alguma coisa está diferente. Perceba também que a mãe, ela tem uma outra característica. Ela está sempre interessada e procura saber aquilo que está acontecendo na vida dos filhos. Isso normalmente é uma característica que uma mãe tem. O pai, ele é mais objetivo. Como foi seu dia? Foi bom. Então, se foi bom, está tudo certo, não preciso de mais detalhes. Mas a mãe, normalmente ela quer detalhes, ela quer mais informações, ela quer adquirir. É quase como se fosse o filho, fosse você pegar um HD, você coloca ali o pendrive e você quer ver toda a gravação. Fala assim: me mostra toda a gravação que você viu, tudo que você viu com os teus olhos, conta para mim, porque eu quero saber os detalhes. A mãe, ela tem essa característica, ela se preocupa um pouco mais em entender a rotina do filho, para que ela possa ajudar. Mais uma vez, não que o pai não se importe, mas a mãe, ela tem mais esse sentimento de estar mais próxima, de entender mais o que acontece na vida dos filhos. Então a mãe é a que busca detalhes, a mãe é que é um instrumento de Deus, para purificar as fontes externas que vão trazer maldição para os seus filhos, que vão contaminar os seus filhos. Então a mãe fala assim: olha, essa amizade não é boa para você, olha, sai de perto dessa pessoa, sai de fulano, olha, não se envolve com isso, não faz aquilo. Então ela consegue entender quais são as fontes externas, os fatores externos que estão influenciando seus filhos, e ela trabalha para que os seus filhos, eles entrem no eixo, entrem no prumo da presença de Deus. Como foi ministrado aqui através da peça, é uma mãe que não está preocupada simplesmente com afazeres, com academia, mas é uma mãe que está preocupada em levar os filhos para Deus. É uma mãe que está preocupada em buscar direção de Deus, para que ela possa ser uma boa mãe. Porque na realidade a mãe, ela não nasce sabendo ser mãe, ela vai se desenvolvendo também, ela vai aprendendo e vai crescendo e vai adquirindo maturidade, e cada filho é diferente. Às vezes a gente acha: o primeiro foi assim, o segundo já estou preparado, o segundo é totalmente diferente. Então cada dia, então aqueles que têm 3, 4, 5 filhos, se for perguntar para as mães, cada filho tem a sua particularidade, cada filho, a mãe consegue entender a genialidade de cada um e como lidar com eles. E é interessante essa palavra, porque a gente vê que essa mãe, ela percebeu que o problema da filha não era apenas um problema
que acontece com todo mundo. Porque talvez quando a gente pensa um problema de ordem, né, espiritual, como ela vai trazendo, o problema da filha, né, ela não falou assim, talvez se fosse hoje, ela fala assim, eu acho que a minha filha está se drogando, ela está falando meio estranho, ela está bebendo, não, ela está fazendo alguma coisa. Essa mãe consegue discernir, e o problema é que ela está endemoniada. O problema que aquela filha tinha não era simplesmente uma questão de estudar numa escola melhor, não era morar num bairro mais seguro, num bairro mais tranquilo, numa casa que desse mais conforto. Ela já tinha certamente buscado em outras fontes, e ela agora entende que somente Jesus pode resolver o problema de sua filha. Ela entende que somente Jesus pode ajudar a encontrar a resposta certa, e não apenas encontrar a resposta certa, mas trazer a solução para aquilo que a filha tem. Então o que essa mulher ela vai fazer? Ela vai até Jesus, ela busca a presença de Deus, ela busca a presença de Jesus, apesar de ela ser sírio-fenícia, apesar de ser de origem grega, e a cultura grega daquela época era a cultura dominante, embora o império fosse romano, mas a cultura grega era a cultura que predominava, né? Eles eram mais filosóficos, eles eram aqueles que impunham a cultura de uma certa forma, né? Então, né, a forma de vestir, e enfim, os deuses. Então os gregos, eles tinham esse estigma, esse ar de superioridade. Mas essa mulher, ela, apesar de ser de outra cultura, ela ouve, é uma mulher antenada. É importante entender isso, é uma mulher que sabe o que está acontecendo, e ela ouve falar de Jesus, ela ouvira da fama de Jesus, ela conhecia o seu título, ao ponto de chamá-lo de filho de Davi. Ela reconhece que talvez os judeus não conseguem enxergar, muitos não conseguem enxergar, mas ela consegue entender, mesmo não sendo judia, mesmo sendo gentia, ela consegue enxergar quem Jesus era, e ela chama ele de filho de Davi. Ela reconhece que ele era aquele que fazia milagres, o enviado de Deus. Ela clama filho de Davi, depois ela vai o chamar de Senhor, e depois finalmente ela se ajoelha, ela reconhece a soberania dele, ela começa clamando, mas ela termina adorando. Ela começa atrás de Jesus, mas ela vai sair com a vitória quando ela termina aos pés de Jesus, quando ela reconhece a soberania dele, quando ela reconhece quem ele é. E nós precisamos, assim como aquela mulher, irmãos, ter discernimento daquilo que acontece à nossa volta. Nós precisamos entender e buscar do Senhor discernimento para agir conforme as situações vão se mostrando, e saber recorrer à fonte certa. Às vezes os problemas vão nos cercando, as dificuldades vão nos cercando, e nos falta discernimento de pedir, de recorrer a Jesus. Às vezes nós recorremos ao nosso próprio intelecto, às vezes nós podemos ser como aquela mulher sírio-fenícia. A gente se acha muito, o povo grego se achava muito intelectuais, muito capazes, e olhavam para os judeus como uma escória da sociedade. E às vezes eu quero dizer, às vezes a gente confia muito no nosso próprio tato, às vezes a gente confia muito no nosso próprio senso de justiça, quando na realidade a gente precisa buscar a direção do Senhor. Nós precisamos falar: Senhor, o que tu queres? É interessante que Davi, ele antes de ir para a guerra, antes de ir para as batalhas, ele pergunta: Senhor, eu devo ir ou não devo ir? O que eu devo fazer? E o Senhor espera que nós tenhamos esse discernimento de buscá-lo, de buscar o direcionamento dele, recorrer à fonte certa. A fonte certa não é o teu intelecto, a fonte certa não é a tua capacidade de resolver conflitos, a fonte certa chama-se Jesus, porque Ele tem a resposta certa, e o plano do Senhor é infalível. Aquilo que o Senhor disser pode parecer até contrário à ótica humana, mas o direcionamento do Senhor vai nos produzir um peso de glória e vai nos levar para a vitória.
Quantas vezes eu e você estamos tão focados em outras coisas e a gente não consegue olhar para a nossa própria família e entender as dificuldades da nossa própria casa. Aquela mulher, ela entende a necessidade da sua casa e ela vai buscar a Jesus. E eu pergunto para vocês que aqui estão, será que você consegue discernir quais são os problemas da sua casa? E se você consegue discernir, será que você tem levado esses problemas à fonte certa? Ou você tem tentado resolver no seu braço? Ou você tem tentado resolver através do teu sentimento, ali eu sinto que é isso que eu devo fazer, ou através da sua própria razão? Não, porque isso é mais razoável. Deus está falando para você, ei, não é o teu sentimento, não é a tua razão, é o Senhor. Não é por força ou poder, mas é pelo Espírito de Deus. Então todas as coisas que nós fazemos precisa ser segundo a vontade do Senhor. Então Deus está falando comigo, com você, é tempo de buscarmos o discernimento que vem do Senhor, para que os nossos olhos, para que a nossa atenção não deixe de estar naquilo que realmente importa. Muitas famílias estão se destruindo, muitas famílias estão se quebrando, porque os pais, porque as mães, talvez não estão olhando para o lugar certo. E tudo que o diabo quer é criar situações paralelas, para quebrar no final a nossa casa. Às vezes ele só usa uma fumaça, mas o alvo dele não é onde está a fumaça, o alvo dele é a tua casa, o alvo dele é a tua família. Então, uma mãe que ora e uma mãe que clama, ela vai ter discernimento do Senhor para agir segundo a palavra de Deus. Então que hoje você coloque isso no seu coração: Senhor, eu preciso orar, eu preciso clamar e buscar o discernimento que vem do Senhor, para saber como agir. Deus está falando, não haja segundo o impulso da tua carne, mas haja segundo o Espírito. Porque quando você agir segundo o Espírito, não vai dar ruim, porque você está debaixo de uma direção de Deus. E se é debaixo de uma direção de Deus, você caminha para frente, você não caminha para trás. A palavra do Senhor vai dizer que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor. Então, quando é uma direção de Deus, não vai acrescentar dor, vai trazer conserto, vai trazer cura, vai trazer milagre, vai trazer salvação, vai trazer redenção. Então Deus está falando para você hoje: ei, filho, filha, busque o discernimento que vem da minha presença. Ore, busque, antes de agir impulsivamente, busque a minha presença, fale comigo, ore, recorra à fonte certa, chama pelo meu nome, assim como aquela mulher chamou. Segundo ponto, uma mãe que transforma a necessidade em adoração. Aquela mulher foi uma mãe que transformou a necessidade dela em um momento para adorar ao Senhor. Quando nós lemos esse trecho, nós conseguimos enxergar uma mãe que está aflita, uma mãe que precisa desesperadamente de ajuda. Ela está clamando a Jesus, e ela está clamando, ela está recorrendo à fonte certa, ela está recorrendo a quem pode ajudá-la, e ela não se conforma enquanto não vê a sua filha ser restaurada. Ela não está se conformando em ver a sua filha ser destruída. Ela precisa fazer alguma coisa. Ela não pode simplesmente ficar inerte, olhando, coitada da minha filha, ela está com um problema e eu não posso fazer nada. Um dos sentimentos mais terríveis do ser humano, mais difíceis do ser humano, é o sentimento de impotência, quando não consegue nada fazer, quando não consegue solucionar um problema. Mas essa mulher, ela está recorrendo a Jesus. Ela sabe: Jesus, Ele pode resolver o meu problema, Jesus pode ajudar a minha filha. Então o que ela faz? Ela leva a dor dela até Jesus.
Ela pega aquela dor que ela está sentindo e ela fala: eu preciso fazer alguma coisa, não adianta eu ficar aqui em comiseração, eu preciso levar essa dor e entregar para alguém. Jesus, ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e eu vos trarei descanso. O que você está fazendo com a dor, o que você está fazendo com o sofrimento, com as lutas que vêm e talvez te tragam dor, te tragam sofrimento. Ao invés de levar para Jesus, muitas pessoas vão guardando no seu coração, e quando elas guardam em seu coração, o que vai acontecendo? Vão criando raízes de amargura. E o Espírito Santo de Deus está falando para você: eu quero te libertar hoje de toda raiz de amargura, de todo sentimento de dor que você guardou dentro de você. Leva para mim que eu vou trazer descanso, leva para a minha presença. E aquela mulher, ela vê nos problemas dela agora uma oportunidade de se derramar aos pés do Salvador. Ela vê uma oportunidade de se derramar aos pés de Jesus. O sofrimento dela agora vai pavimentar o caminho para que ela tenha um encontro com Deus. Os caminhos vão sendo aplanados para que ela possa se encontrar com Deus. Aquela mãe, agora ela pega a necessidade dela, ela transforma a necessidade dela numa estrada para caminhar em direção a Cristo. Ela transforma a necessidade dela num momento de se prostrar aos pés do Senhor. Ela transforma o problema dela no altar de adoração. Entenda algo: Deus às vezes ele vai adiar a solução dos nossos problemas para que nós nos prostremos aos seus pés. O nosso problema é que nós somos imediatistas. Nós somos a geração do fast food. A gente quer tudo muito rápido, a gente não tem paciência. Se a gente chega no restaurante, a gente quer comer uma comida boa e num tempo rápido. Só que não vai dar tempo, meu irmão. Se você quiser comer uma comida boa, uma comida que tem uma aparência bonita, porque nós também comemos com os nossos olhos, nós precisamos aprender a esperar. Nós olhamos e vamos no McDonald's e vemos aquele hambúrguer maravilhoso que mostra na foto, mas quando chega você fala: meu Deus, o que é isso aqui? Mas o problema é que a gente quer que seja feito assim, e assim não vai ficar bonito, assim não vai ficar pronto. Mas a gente quer rápido, e aí a gente se conforma apenas em olhar, e o que a gente vai comer não é aquilo que nós olhamos. Muitas vezes, muitas pessoas estão perdendo a bênção de Deus, porque querem tudo muito rápido, aceleram o processo, e não conseguem pegar o melhor do Senhor, porque não sabem esperar o tempo certo das coisas, porque querem tudo com muita pressa. A Bíblia vai dizer que Ana, ela ora por Samuel, o tempo vai passando, ela é chamada de bêbada, de embriagada. Ela está clamando, ela já não tem mais forças, mas ainda assim ela se derrama, porque ela reconhece que Jesus, que a presença de Deus é a fonte certa. E Deus está falando para você: reconheça a fonte certa, transforme a sua necessidade, o teu problema, no momento de adorar ao Senhor. Aquela mãe, diz a palavra do Senhor que ela não perdeu a oportunidade. Aquela foi a única vez que Jesus, ele vai até as terras de Tiro e Sidom. E a Bíblia nos mostra que ela não perdeu a oportunidade. Ei, entenda algo: as oportunidades passam. Por isso precisamos ter discernimento do Senhor. Existe um louvor que nós cantamos que ele diz: uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. E quantos de nós vamos perdendo a oportunidade que Deus vai nos dando de nos consertarmos, de colocarmos as coisas diante do altar do Senhor, de buscarmos a Ele, de nos posicionarmos da forma que Ele espera. A Bíblia vai dizer, Hebreus capítulo 3, versículo de número 7: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Deus está falando comigo e com você, mas quantas vezes nós não abrimos o nosso coração, porque nós nos enchemos com o nosso orgulho. Mas Deus está falando para você, nessa manhã Ele está falando para você: eu quero quebrar o cristal do teu orgulho,
porque no final ele é um cristal, porque ele vai doer. Quando Deus mexer no teu orgulho, vai doer. Nós não gostamos, naturalmente o ser humano não gosta de ser repreendido, naturalmente o ser humano não gosta de ouvir que está errado. Isso é o nosso orgulho. Mas Deus está falando assim: ei, é tempo de você quebrar o orgulho da tua vida. Aquela mulher precisava quebrar o orgulho da vida dela. Ela era grega, ela era da alta sociedade, culturalmente falando. Ela precisava quebrar, e ela quebra. Ela não se importa com isso, ela se humilha aos pés do Senhor. Ela clama pelo seu filho, ela clama por misericórdia. Deus está falando para você: ei, é tempo de você começar a clamar pelo teu filho, clamar a Deus pelas suas filhas. É tempo de andarmos com ele no caminho. Provérbios capítulo 22 versículo 6 vai dizer: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Eu pergunto: você está ensinando a sua filha, o seu filho, no caminho que deve andar? Porque no caminho não é só você falar assim: vai lá e participa dos jovens, vai lá e sobe no departamento infantil. É você ser um exemplo para que eles vejam: meu pai está na casa de Deus, a minha mãe está na casa de Deus. O que seus filhos veem no teu lar? Será que os seus filhos veem os pais, as mães clamando ao Senhor? Queira trazer marcas para os seus filhos, as marcas de Cristo, as marcas do amor, as marcas da oração. Que os seus filhos possam vê-los quando estão em dificuldades, com os joelhos no chão, clamando ao Senhor, buscando direção ao Senhor, porque isso também é ensinar no caminho do Senhor. Não é apenas você chamar de canto e falar assim: vem cá, eu vou te ensinar a palavra. Muitas vezes é você sendo exemplo. Mas eu pergunto: será que você como mãe tem sido um exemplo do Senhor? Ou você será que como mãe tem sido aquela que grita o tempo todo, que só dá ordens o tempo todo? Ou será que você tem sido aquela mãe que chega e fala: filho, filha, vamos orar, eu vou orar com você. Não é só vamos orar, e ore lá no canto, eu oro aqui. Vamos orar agora, vamos buscar agora. A gente pode chamar a presença de Deus agora para perto da gente. Precisamos ter um senso de urgência no nosso clamor. Pode parecer radical, mas eu quero que você imagine agora uma situação radical, uma situação muito difícil. Eu pergunto para vocês: como vocês se comportariam se vocês vissem o filho de vocês numa casa em chamas? O que vocês fariam? Precisa me responder, guarda para você. Mas o que vocês fariam? Eu acredito que talvez 90%, se não 100% dessa igreja, dos pais que aqui estão, pais e mães, talvez falariam: eu entraria, eu não queria saber, eu ia entrar lá e arrancar ele de lá, ainda que custasse a minha vida. Isso é um sentimento de urgência, sim ou não? Agora eu pergunto: será que temos a mesma urgência para ver os nossos filhos salvos? Será que você consegue enxergar esse mesmo cenário para ver teus filhos salvos? Porque se você enxergar esse cenário, os teus filhos estariam aqui todos os cultos. Todos os cultos que você estivesse, você traria o seu filho. Porque esse é o sentimento de urgência. Porque lá fora o mundo está em chamas. Mas o que nós fazemos muitas vezes, e aí vai um alerta para as mães, é a gente passa a mão na cabeça dos nossos filhos. Coitadinhos, estão cansados, quando eles deveriam estar no altar do Senhor. Você ensina o teu filho, a tua filha, no caminho que deve andar. Não existe eu não quero, papai eu não quero, mamãe eu não quero. Você está debaixo de uma autoridade, você é autoridade. Ei mãe, você é uma autoridade também do teu lar. Pega o teu filho e fala: você vai querendo ou não querendo? Ah pastor, mas está obrigando. Meu filho, se você não levar teu filho para a igreja, se você não levar os teus filhos para o caminho do Senhor, não mostrar o exemplo para ele
ele vai para fora mesmo, o diabo quer isso mesmo. Você acha que ele vai ficar em casa vendo o quê? Fazendo o quê? Então sim, você é responsável, porque quando a gente quer que os nossos filhos, quando a mãe quer que o filho faça uma coisa, ela até grita: você vai fazer isso aqui, menino, você vai fazer isso aqui, menina, porque eu estou falando, eu sou sua mãe. Mas para a igreja a gente não faz isso, é coitado do meu filho, cuida da minha filha. Uma mãe transforma a necessidade em adoração. O problema da filha daquela mulher era o problema dela. E se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus, você entende que tem um problema, você vai recorrer aos pés do Salvador, aos pés do Senhor. Então como você não vai levar seus filhos para o pé do Senhor? Ela chega e ela fala assim: Senhor, tem compaixão de mim. Olha como ela chega: tem compaixão de mim. Mas o problema da filha dela. Mas ela chega: tem compaixão de mim. Senhor, socorre-me. Era a filha dela que estava possessa, não era ela. Mas ela sofria como se fosse a própria filha. Ela está sentindo aquilo que a filha sente. Sentir a dor do outro. A Bíblia vai dizer: ama o teu próximo como a ti mesmo. Será que nós temos sentido a dor do nosso irmão? Quando ele passa por um problema, quando ele passa por uma luta, será que nós oramos? Ainda à distância, mas será que nós clamamos? Sabe, irmãos, eu lembro quando nós ouvimos, sobre a nossa irmã Crispina, o sentimento de oração foi automático. Senhor, visita a tua filha, coloca as tuas mãos. É você sentir a dor da família, é você sentir a dor da nossa irmã. E não só dela, mas de todos que estão aqui. Será que nós sentimos a dor ou nós só falamos: é complicado, é difícil? Aquela mãe está mostrando isso para o filho. Mas eu estou dizendo, a gente aplica para... São corpo de Cristo. Ela sofreu a dor da sua filha como se fosse a sua própria dor. O sofrimento da filha era o sofrimento. Ela é quase como Ruth e Noemi. Aonde quer que fores eu irei, o meu Deus é o teu Deus. A libertação da filha era a causa mais urgente. A libertação dos seus filhos é a causa mais urgente. Levar os teus filhos para Deus é a causa mais urgente. Que mesmo nas mais diversas dificuldades e situações, possamos agir assim também. Nos prostrarmos aos pés do Senhor e adorarmos a Ele. Jó capítulo 1, versículo 20 vai dizer assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó tinha todos os motivos humanos para reclamar, mas ele usou a necessidade dele para adorar o nome do Senhor. A gente tem que usar as nossas dificuldades, os nossos problemas, para transformá-los numa adoração ao Senhor, para bendizer o nome do Senhor. Isso fala de confiança, isso fala de fé. Terceiro ponto. Vemos uma mãe que tem disposição para enfrentar o obstáculo. Uma mãe que tem disposição para enfrentar obstáculos. Essa mãe, essa mulher, ela é determinada. Como Jacó, ela agarra-se ao Senhor, sem abrir mão da bênção. Ela está decidida: eu não vou sair daqui, enquanto o Senhor não me abençoar. Ela não descansa e ela não dá descanso para Jesus. E nós desistimos muito facilmente, não é? Se a gente pede ajuda para alguém, e alguém nega ajuda,
A gente fica revoltado ainda, ele não me ajudou, eu pedi ajuda, ele nem me ajudou. Eu fui, talvez me humilhei para ele, para ela, e ela não me ajudou. E saímos bravos. Mas aquela mulher, ela continua se humilhando ainda mais. Eu não saio daqui enquanto eu não conseguir a bênção. Mas a gente desiste muito fácil. E ainda ficamos bravos. Lucas 18 vai contar a parábola do juízo iníquo, onde a viúva insistiu, pedindo para que ele fizesse justiça, até que o juiz fez justiça por ela, ainda que para tirá-la do pé dela, mas ele fez justiça, ela conseguiu aquilo que ela buscou, ela se humilhou, ela não se importou com o tamanho da humilhação. Agora, se o juiz iníquo, ele foi, e ele fez justiça por aquela mulher, imagine o nosso Deus que é soberano, que nos ama. Mas ainda assim a fé daquela mulher foi exprimida. Ela enfrenta 3 obstáculos até ela ver o milagre de Jesus. Versículo 23, a parte B diz assim: e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Então a primeira coisa que ela vai ver, que ela vai enfrentar agora, é o desprezo dos discípulos. Aqueles que andam com Jesus, aqueles que ouvem as palavras de amor do Mestre, que talvez deveriam ser os incentivadores. Jesus, cura ela, Jesus, faz algo por ela, olha o problema dela, Jesus, ajuda ela. Mas não, ela vai enfrentar agora o desprezo dos discípulos, porque os discípulos, eles vão pedir para Jesus, não para atender essa mulher. Os discípulos não falam: Jesus, ajuda ela. Os discípulos vão chegar assim: Jesus, despede essa mulher, manda ela embora daqui. Ela é uma judia. Eles não se importam com a dor daquela mulher. Eles querem se livrar dela. Tira essa mulher daqui. Eles não intercedem em favor dela, mas intercedem contra ela. É quase falando: Jesus, não olha para ela mesmo, deixa ela de canto, ela não tem importância nenhuma. Eles a desprezam em vez de ajudá-la. Eles tentam afastá-la de Jesus em vez de ajudá-la. O segundo enfrentamento que ela teve foi o silêncio do próprio Jesus. E este silêncio era pedagógico. Há momentos que os céus, eles vão ficar em silêncio diante do nosso clamor. Você vai clamar, 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 mas você não vai ouvir o Senhor falando com você. É mais fácil crer quando nós estamos rodeados por uma nuvem de milagres. É mais fácil crer quando a gente ora e Deus vem e fala e usa o instrumento dele, usa o profeta. Ou você ora e daí a pouco Deus, o telefone toca, Deus manda uma resposta, vem uma solução, vem rapidamente uma resposta. Então nós estamos inundados de milagres, então é mais fácil a gente colocar nossa fé em ação. Mas quando nós temos um obstáculo, quando o céu se silencia, é mais complicado. O difícil é continuar crendo, é continuar orando, quando o céu está em silêncio, quando as coisas, ao invés de melhorarem, está indo até pior, fica até mais difícil. Mas diz a palavra que aquela mulher, ela não desiste. Ela entende: Ele é a minha única solução, Ele é a minha única esperança, e eu vou clamar até o fim. Versículo 24 a 26. Jesus vai colocar agora uma barreira para ela. Agora ele vai responder, mas vai colocar mais uma barreira para ela. Ele vai dizer no versículo 24: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foram palavras desanimadoras. Jesus está dizendo: eu não fui enviado para você, não é para você. Mas essa mãe, longe de ficar magoada, longe de sair desiludida, antes de sair revoltada, ela não vai embora revoltada. Ela vai, adorou, e ela diz: Senhor, socorre-me.
Em vez de desistir da causa dela, ela adora e ela ora. No versículo 26, Jesus ainda vai dizer: olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mais uma vez, longe de ficar magoada com a comparação, ela converte a palavra desanimadora, ela converte em otimismo. Ela transforma a derrota em vitória. Ela continua buscando o milagre da libertação da filha, ainda que isso represente apenas migalhas da graça. Ela está dizendo: eu sei que o Senhor veio para o teu povo, eu entendo isso, mas, como diria minha esposa, tem tanta coisa aí, o Senhor tem tanta coisa que nem o teu povo entendeu, mas eu entendi. E eu entendo que se o Senhor me der uma migalha apenas, um pouquinho, vai ser suficiente para mim, porque o seu poder transcende todas as coisas. Então eu me conformo sim. Se o teu povo está desperdiçando tudo aquilo que o Senhor tem para dar, eu me conformo com uma migalhinha que cair. E se cair um pouquinho, eu sei, ela é suficiente para curar a minha filha, é suficiente para libertar a minha filha. Ei, Jesus na verdade, Ele está ali, despertando no coração dela um sentimento de fé. Jesus está desenvolvendo e transformando aquela adoração dela numa fé robusta e forte. Ei, Deus agiu assim com Abraão. Foram 25 anos 25 anos para que ele receba Isaac. Deus falou em Gênesis 12: você vai ser pai de multidões. Mas 25 anos se passam e ele não tem nada. Aí ele vai ter Isaac. Finalmente, Deus me deu, mas eu estou velho. Cadê a multidão? Como eu vou ser pai de multidão? E aí o menino cresce. Deus fala assim: agora você vai me dar ele em sacrifício. Deus vai esticando a nossa fé, vai tornando a nossa fé robusta, que aguenta a pressão, que aguenta as dificuldades. Foi assim com as irmãs de Lázaro. Ele chega depois de 4 dias. Ele está falando: confia, eu sou a ressurreição e a vida. Eu posso fazer todas as coisas, eu posso mudar a condição, eu posso mudar a história, mas eu estou tornando primeiro a tua fé forte, para que você possa receber a bênção, para que você possa receber a vitória, e quando ela chegar na tua mão, você segura com força. Precisamos aprender a ter disposição, irmãos, para enfrentar os obstáculos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 vai dizer: visto que andamos por fé, e não por vista, e não pelo que vemos. Deus está falando para você: ei, começa a olhar por fé. A mãe é aquela que olha por fé, ela confia: não, meu filho vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Talvez nem o pai está acreditando, mas ela não vai dar certo, vai chegar, ela vai chegar, ele vai chegar, porque eu estou orando, porque eu estou clamando, porque a minha fé está sendo fortalecida, porque eu confio, porque eu estou clamando na fonte certa, e se eu continuar clamando, Ele vai fazer o impossível possível. Quarto e último, eu vou encerrar aqui. Uma mãe que se prostra é uma mãe que triunfa em fé e alcança vitória. Versículo de número 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Ela chega desacreditada, Jesus não dá atenção para ela, mas falou assim: agora chegou no ponto que eu esperava, agora ela entendeu. Jesus elogia a fé daquela mulher. Entenda algo: a fé, ela é morta para a dúvida. A fé, ela é surda para o desencorajamento. A fé é cega para as impossibilidades.
ela não vê nada, a não ser o sucesso em Deus. A não ser o seu sucesso em Deus, isso é fé. Então Deus está falando para você, quer começar a esticar a tua fé, praticar a tua fé. Morra para a dúvida, eu confio, Deus vai fazer. Eu confio, eu não tenho dúvida. Ah, mas vão falar para você. Fala, eu não quero ouvir, guarda para você a sua palavra. Eu não escuto, eu sou surdo para qualquer palavra de desencorajamento. Mas você não enxerga. Não, eu não enxergo, porque eu sou cega para as impossibilidades, porque eu sei que meu Deus, Ele pode fazer o impossível. A fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Ó mulher, grande é a tua fé. Aquela mulher recebe a vitória. Aquela mulher recebe através da sua fé a libertação da sua filha. Jesus disse, faça-se contigo como queres. Se creres de todo o teu coração, recebereis. Faça-se conforme queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. O que reverteu a situação da filha? A fé. A fé reverteu a situação. Jesus deixou isso claro. O pedido foi atendido. A bênção chegou. A fé venceu. A recompensa da fé é ver a materialização daquilo que cremos. Essa é a recompensa da tua fé. Eu criei. A Bíblia vai dizer, Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Deus está falando para você, é tempo de você crer. Isso vai ser imputado como justiça na tua vida. Aquela mãe voltou para casa aliviada. Ela encontrou a sua filha liberta, porque ela perseverou, porque ela se humilhou, porque ela adorou, porque ela orou, porque ela prevaleceu em fé. Vamos ficar de pé. Estamos no culto da família. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de crer que Deus pode fazer dos seus filhos uma bênção. Não desista de clamar, não pare. Não aceite passivamente os decretos de derrota na tua casa. Mãe, insista nos teus filhos. Seja dura quando precisar ser dura. Seja forte quando você precisar dizer não, ainda que o teu filho chore, mas você sabe que é a direção de Deus para a tua vida. Lute, ore, creia, resista. Não descanse até ver seus filhos salvos. Não descanse até ver seus filhos na presença do Senhor. Talvez alguns filhos de mães que aqui estão, talvez alguns ainda estão perdidos, dentro e fora da igreja. Porque é possível estar perdido dentro? É. Mas você pode trazer seu filho para um despertamento. A parábola do filho pródigo nos diz isso. Um filho que se perde fora e um filho que se perde dentro. Derrame-se diante do Senhor hoje. E não apenas hoje, mas todos os dias. Derrame-se aos pés do Senhor. E não saia dele até que você triunfe pela fé. Nós podemos trazer os nossos filhos para o Senhor através da oração. Por isso eu convido você a curvar a tua cabeça. E nós vamos orar. Nós vamos clamar para que Deus, Ele venha com poder. Para que Deus, Ele venha com graça. Para que Deus, Ele venha com justiça. Os sonhos de Deus não morrerão. Não desista. Creia. Confie. Deus faz além do que você possa imaginar. Pai, nessa noite, nessa manhã, Jesus, eu quero orar pela tua igreja. Senhor, em especial pelas mães, mas todos que aqui estamos, essa palavra é para nós. A tua palavra vem para todos nós.
Senhor Jesus, e hoje visita cada um, Senhor. Hoje é um culto da família, Senhor. Nos leva para mais próximos de Ti, nos aproxima mais do Senhor. Senhor, que nós busquemos o discernimento que vem do Senhor, que nós transformemos, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas situações em uma oportunidade de adorar ao Senhor, que nós tenhamos coragem e força e ousadia para enfrentar os obstáculos que vão surgir, certamente surgirão. Que nós coloquemos a nossa fé em prática, que nós coloquemos a nossa fé em ação, a ponto de enxergarmos e vermos a materialização da nossa fé. Aquilo que talvez ainda nem aconteceu, mas nós já vemos pelos olhos da fé. Por isso nessa noite, Senhor, aumenta a fé das mulheres, das mães que aqui estão, consequentemente dos homens, dos jovens, das crianças. Que nós estejamos ligados em Ti, e que a Tua presença e a Tua glória nos instrua cada dia, que nós nos aproximemos do Senhor, e que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós te pedimos e te louvamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.